Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós estamos iniciando mais um estudo bíblico e invocamos a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ainda hoje nós vamos falar sobre Gênesis 3, que tem como tema a solução divina para unir novamente a criatura com ele, com o Criador. Aquela paz de tranquilidade que Adão e Eva curtiam no jardim do Éden havia terminado. Uma pesada carga de dificuldades foi colocada sobre eles, até serem expulsos do jardim do Éden. Para a mulher, por exemplo, Deus declarou assim: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. Está em Gênesis 3,16. Para o homem, disse Deus: maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto comerá o seu pão. Gênesis 3, 17 a 19. Porém, antes de todas essas punições, Deus deixou uma profecia, Deus deixou uma promessa para eles e para a humanidade. Está em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você, que seria a serpente e o diabo, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este é chamado de o proto-evangelho. Quer dizer, na verdade, é a primeira boa notícia da vinda do Salvador. Alguém que viria para religar novamente, unir novamente o Criador com a criatura. É o que nós vamos destacar com mais carinho daqui a pouco. Antes, porém, vamos cantar com o grupo Vida.com o hino de João 3,16. Deus amou o mundo. Muito bem. Em primeiro lugar, nós destacamos que, a partir da desobediência de Adão e Eva, todas as pessoas nascem pecadoras, ou com a mancha do pecado dentro delas.
sendo assim culpadas diante de Deus e debaixo da maldição da lei, merecendo por isso a morte, como disse Paulo em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Logo, não é possível haver salvação ou aquela religação com o Criador pelos méritos do ser humano. É preciso haver a graça salvadora de Deus. E esta graça pela qual Deus nos salva é atributo ou qualidade pessoal de Deus. E independe, ou é afetada, motivada ou influenciada por qualquer dignidade nossa. Isso está bem claro no que Paulo diz em Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por isso, sempre unimos a graça de Deus com a salvação realizada por Cristo. Deus é gracioso para com os pecadores apenas em Cristo e por causa de Cristo. Em segundo lugar, o texto de Gênesis 3:15 inicia com um conflito. Há um procedimento assim de evolução. Quer dizer, ele inicia com o conflito entre a serpente e a mulher e a serpente. Porém, inimizade entre você, seria a serpente, o diabo, né? E a mulher. Depois segue o conflito entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. Entre a sua descendência e o descendente dela. Essa descendência da serpente de que fala aqui é a inimizade estabelecida entre todos aqueles que estão sujeitos a Satanás e o servem. Isso vale tanto para os anjos maus como também para alguns seres humanos que não são poucos nesse nosso mundo. E surpreendentemente, Deus conclui o conflito entre o descendente da mulher e a própria serpente, quando ele diz: este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui trata-se de um conflito que irá culminar na derrota da serpente pelo descendente da mulher, que esmagará a sua cabeça. Mas quem é esse descendente da mulher? É, conforme o texto hebraico, um ser masculino. E conforme a Bíblia, é Jesus Cristo, que no momento exato de Deus, no tempo de Deus, veio ao mundo na noite de Belém. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4:4. Este é o descendente prometido, profetizado pelo Criador. O descendente da mulher seria mortalmente ferido, como fala ali o texto. Seria ferido pela serpente no calcanhar. Porém, o descendente da mulher, Jesus Cristo, iria pisar na cabeça da serpente. E tudo isso começou a acontecer naquela sexta-feira triste, de dor, quando o Filho de Deus clamou no alto da cruz: está consumado. Aí ele foi ferido mortalmente no calcanhar pela serpente. Porém, ali na cruz estava concluída a obra da religação, de onde provém a palavra religião, entre a criatura perdida e condenada com o Criador, Deus Pai. Mas a vitória final, o momento de pisar na cabeça da serpente, aconteceu 3 dias depois, naquele domingo glorioso, naquele domingo festivo da ressurreição, que se tornou depois a Páscoa de Jesus. É importante salientar esses dois termos, cabeça e calcanhar. Um ferimento no calcanhar nunca tem consequências que um ferimento na cabeça tem.
No calcanhar foi apenas um ferimento comparado com o pisar, com esmagar a cabeça da serpente. A cabeça da serpente é o único lugar fatal para ela. Não adianta pisar no rabo. A cabeça aqui representa o poder de Satanás, que Cristo derrotou no dia da sua ressurreição. Portanto, temos aqui em Gênesis 3,15 o primeiro anúncio do Evangelho, o proto-evangelho. Uma promessa maravilhosa de salvação da parte de Deus para aquele pecador perdido e condenado. Aquilo que foi uma má notícia para Satanás é ótima notícia de Deus para a humanidade. A ótima notícia é esta: Deus estabelece inimizade entre a mulher e Satanás. É importante lembrar que lá no Éden, ela preferiu ouvir a voz da serpente e não a voz de Deus. Ela se colocou em oposição a Deus e fez uma aliança, uma amizade com o diabo. E Deus reverteu a situação quando declara a inimizade da mulher com a serpente Satanás. Portanto, ao mesmo tempo em que põe inimizade entre a mulher e o diabo, Deus estabelece a amizade com o homem e a mulher, indicando claramente que Deus aceitou o homem e a mulher, apesar de toda a hostilidade que eles fizeram. Mas em seu amor, em sua graça, Deus vai usar o próprio ser humano para realizar seu plano de destruir Satanás. Irmãos e irmãs, jamais podemos baixar a guarda. A inimizade estabelecida por Deus entre Satanás e o homem e a mulher é contínua e abrangente, pois o grande plano do diabo é destruir a obra divina, é desviar as pessoas cristãs do caminho da verdade e da vida, é desviar as pessoas cristãs da comunhão com o Pai Celestial, é colocar o mundo pecador dentro da Igreja de Cristo. Por isso, Paulo chama a atenção dos cristãos, quando ele diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo, com o mundo? É também sempre atual as palavras de Pedro, que ele diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sejam sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, isto é, o vosso inimigo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé em Jesus Cristo. Em Apocalipse 2,10, diz o alerta final, assim, o prêmio final, diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. A coroa da vida eterna. Esse é o prêmio maior que os cristãos aguardam e que a igreja caminha para este lar celestial. Pense nisso. Amém. Vamos orar em conjunto a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Fiquem bem, fiquem com Jesus e longe do inimigo maligno. Tchau.